Gostaria de começar lendo os dois itens contidos no tema de hoje, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, o cerne do ensinamento está muito bem explicado no livro. Na sequência, discutiremos sobre eles e tentaremos acrescentar novas perspectivas. Item 7. Disse a outro: Segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar estas palavras, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aqueles que consideravam um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Aqui encerra, na íntegra, a transcrição dos itens de hoje, mas vamos refletir um pouco sobre seu ensinamento. Gosto, pessoalmente, de pensar no sentido figurado que existe nas passagens complexas que Jesus deixou, esperando para serem decifradas. Neste caso, por exemplo, podemos considerar a palavra morte sob uma outra perspectiva, a dos mortos na fé. Penso que o Mestre almejava ensinar, além de tudo que já foi apontado no Evangelho, sobre a importância de crer nessa transição corpo-espírito com veemência, sendo que aqueles que se preocupam mais com o cadáver, ao invés de se manterem firmes no caminho da Boa Nova, ainda não entenderam que o corpo é apenas um empréstimo com data de validade. Em outras palavras, a morte é uma espécie de libertação para o espírito, que a alma ressurge no plano astral enquanto o corpo fica para trás. Neste sentido, quando Jesus diz para deixar que os mortos cuidem dos mortos, ele poderia muito bem estar se referindo à ideia de que só se preocupem em demasia com a morte material aqueles que não acreditam fiel e indubitavelmente na vida espiritual e em seu propósito. Esta preocupação a qual me refiro está mais no fato de ritualísticas, cerimônias, discursos, visitas constantes aos restos mortais, oferendas, entre tantas outras ações que nada mais são do que a evidente dúvida no coração dessas pessoas sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre. Afinal, se acreditássemos realmente na vida espiritual, saberíamos muito bem que ali, junto do corpo frio sobre a terra, nada resta daquele ser que regressou à pátria etérea. É claro que existem questões a serem pontuadas, materialmente falando, até considerando a necessidade de saúde pública. Afinal, Jesus não quis dizer para largarmos os mortos em qualquer lugar e seguirmos nossa vida como se nada tivesse acontecido. O Divino Amigo quis mesmo nos orientar que a perspectiva ante ao desencarne é uma demonstração de nosso nível evolutivo e de nosso comprometimento com a missão evolutiva no planeta. No mundo em que vivemos, de provas e expiações, no qual ainda somos muito ignorantes das realidades espirituais,
Jesus tenta nos mostrar que sempre existirão aqueles que cultuam mais o corpo do que a alma. Com o tempo, eles também irão evoluir e aprender. Mas, até lá, é conveniente para nós que busquemos o nosso progresso moral, nos esforçando também para que o nosso próximo entenda e aceite essa perspectiva. Assim, que seja mais importante em nossas vidas as preocupações com a prática de virtudes do que as lamentações e as revoltas. Aqui eu gostaria de considerar uma releitura de 2 mandamentos: não matarás e não roubarás. A grosso modo, é muito evidente o que eles querem dizer. Contudo, se nos aprofundarmos um pouco, podemos fazer um paralelo com o tema de hoje. Consideremos como hipótese que roubar e matar vão muito além do ato em si, mas também fazem referência a um mundo mais abstrato de ideias. O que quero dizer é que para entender a amplitude de tais mandamentos é necessário pensar em formas de roubar e matar, não apenas aquelas cometidas às questões materiais. Exemplo: quando estou no trato com o meu próximo, no dia a dia habitual, eu me torno inconveniente e chato em algum momento por qualquer razão que seja. Não estaria eu roubando a alegria das pessoas à minha volta? Não estaria matando o seu bom ânimo? Quando eu escolho a vingança no lugar do perdão, não estou roubando minha própria oportunidade de me desfazer do mal e das angústias que tanto me assolam? Não estou matando a chance de reconciliação? Creio ter ficado evidente onde quero chegar nesta reflexão, pois, sempre que agimos de tal maneira, estamos desviando-nos de nosso propósito existencial, o que também acontece se considerarmos o tema de hoje. Ora, como eu disse anteriormente, mortos na fé. Ou seja, quem dá mais valor à morte material do que às necessidades espirituais sofre as consequências de sua própria falta de fé. Em outras palavras, demonstrar dúvidas ante a vida espiritual é, de certa forma, roubar ou matar a certeza de que a vida continua, e, como consequência, coloca em dúvida também todos os ensinamentos que estão atrelados a essa concepção. Não seria essa postura terrível para quem comunga com o Cristo, para quem quer trabalhar em seu caminho? Portanto, deixar que os mortos cuidem dos mortos talvez represente uma tentativa objetiva de dizer às pessoas para que elas não deixem esmorecer a tarefa espiritual ante as vicissitudes da vida carnal, pois somente na perseverança e na certeza da vida eterna é que todo sofrimento se apequena. Esta verdade é libertadora e principalmente consoladora, pois não deixa na mão nem o espírito que é recebido na pátria espiritual, e tampouco aqueles que ficaram sem ele no plano material, sendo que para estes últimos resta a certeza do reencontro futuro. Por fim, não deixemos nossa fé morrer em hipótese alguma, e sigamos na seara do Mestre para todo sempre, pois a morte, de fato, é uma visão triste, seca e inútil para descrever o que vem depois. Depois do nosso esforço, depois de nossa evolução, depois de nosso regresso ao lado de lá. Para quem crê, há força e incentivo a prosseguir com amor e dedicação. Aliás, penso que era exatamente isso que Jesus queria de todos nós. Que Deus nos abençoe.